Estamos nesse projeto refletindo sobre as mensagens do benfeitor espiritual Emmanuel. E antes de iniciar as nossas reflexões de hoje, eu convido a todos para pensarmos em Jesus. Vamos nos lembrando do seu olhar amoroso, doce, Jesus que era todo amor, Jesus que é o nosso mestre, que veio nos ensinar esse amor. É só através desse sentimento que chegaremos ao Pai, Deus Criador. Vamos pedindo a Ele que nos ajude a compreender bem os seus ensinamentos e que possamos assim trazer essas reflexões para a nossa vida. Nós vamos conversar hoje sobre a mensagem que está no capítulo 111 do livro Palavras de Vida Eterna. O título da mensagem é Perante os Inimigos. E a mensagem começa com uma frase de Jesus que diz: reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Conforme está narrado no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 25. Emmanuel começa nos dizendo assim: diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes acima de tudo o direito de opinião. Então vamos então começar refletindo sobre o que seja serenidade. A serenidade é uma conquista de cada um de nós. É o resultado do nosso esforço pessoal. Passo a passo, nós vamos vencendo os nossos sentimentos negativos e adquirindo controle sobre nós mesmos. Assim, vamos aprendendo, por exemplo, a controlar nossa irritação, vamos nos esforçando para manter a calma e o equilíbrio quando surjam, assim, pequenos desafios no nosso dia a dia. Vamos aprendendo a controlar a nossa vontade, a nossa ambição, mas principalmente vamos compreendendo que não podemos controlar nada nem ninguém, a não ser a nós mesmos. E ainda assim com bastante esforço, não é? Joana de Ângeles, é a mentora espiritual do médium Divaldo Franco, ela nos ensina que um espírito sereno é aquele que já se encontrou consigo mesmo e que sabe exatamente o que deseja da vida. Emmanuel nos diz que devemos manter a serenidade diante dos inimigos. Porque aqueles que consideramos inimigos são provavelmente aqueles que nos desafiam, que têm opiniões diferentes das nossas, aqueles por quem sentimos antipatia ou ainda aqueles para quem nós olhamos e que muitas vezes nós julgamos não ter nada de bom, não é assim? Segundo Emmanuel, para nos reconciliar com os adversários do nosso caminho, de acordo com os ensinamentos de Jesus, precisamos, acima de tudo, reconhecer que eles têm direito a ter a sua própria opinião, mesmo que ela seja diferente da nossa. E precisamos nos lembrar de que quando achamos que a nossa opinião é a mais correta, ou que sabemos mais, que estamos sempre com razão, na verdade estamos nos deixando dominar pelo orgulho. E o orgulho é um péssimo conselheiro. Ele nos atrapalha e nos impede de ver a verdade. Muitas vezes é o nosso orgulho e o nosso jeito arrogante de ser que acabam transformando os outros em nossos adversários. Assim como nós desejamos ter a nossa opinião respeitada, os outros também se sentem assim. Alguém que pensa diferente de nós talvez tenha muito a nos ensinar. E Emmanuel continua a mensagem dizendo: exigir a estima ou o entendimento dos outros e nos preocupar em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós será perder tempo valioso
quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Mas como podemos garantir a tranquilidade da nossa consciência? Procurando agir no bem, agir de forma correta, com tudo, com todos. Não foi esse o maior ensinamento que Jesus nos deixou? Amar ao próximo como a nós mesmos? Amar ao próximo começa quando nós começamos a agir com os outros da mesma forma com que gostaríamos que eles agissem com a gente. Fazer o que gostaríamos que fizessem para nós. Agindo assim, com certeza nós vamos nos sentir em paz com a nossa consciência. Porque é na nossa consciência que estão gravadas as leis divinas. E a maior dessas leis é a lei de amor. Quando nós agimos no bem, com respeito aos nossos semelhantes, procurando fazer o melhor, a nossa consciência nos aprova. E daí vem a paz e a sensação de dever cumprido. Nós não podemos esperar que todos gostem de nós. E não devemos de jeito nenhum perder tempo nos preocupando com o que os outros pensam ou falam ao nosso respeito. Se estamos fazendo o nosso melhor, vamos seguir assim. Vamos valorizar o nosso tempo nos ocupando com um trabalho sadio. E a mensagem continua quando Emmanuel nos diz nos harmonizar com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam, será assim anotar as suas qualidades nobres e desejar sinceramente que eles triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar as suas advertências e as críticas naquilo que eles mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Para nos entender com os nossos adversários, inclusive aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, precisamos procurar o que eles têm de bom. Não é muito fácil, né? Mas a gente consegue, porque ninguém é só bom e ninguém é só mal. Nós temos os dois ainda dentro de nós. Somos espíritos em evolução e cada um aprende no seu próprio ritmo. Uns já aprenderam uma determinada coisa, mas ainda não conseguem fazer outra. Enquanto isso, outros já conseguem fazer essa última, mas ainda não dominam a anterior. É normal sermos diferentes. Mesmo naqueles que achamos que só existe o mal, se procurarmos com boa vontade, vamos encontrar também o bem. Emmanuel diz que precisamos desejar sinceramente que eles tenham sucesso em suas tarefas, em suas vidas. Isso é desejar o bem e observar o que eles dizem ao nosso respeito. Se nós vencermos o nosso orgulho, podemos até perceber que as suas críticas são construtivas, que o que eles dizem sobre nós é verdade. Principalmente dentro de casa, muitas vezes quando alguém nos aponta algum erro ou um defeito, acabamos olhando para aquele familiar assim como se ele fosse um adversário. Mas é importante lembrar que aqueles que convivem conosco são os que nos conhecem melhor. Se eles apontam os nossos erros, nós deveríamos ouvir o que eles nos dizem e nos perguntar com sinceridade: será que eu sou assim mesmo? Ao invés de nos incomodar, nós deveríamos buscar formas de nos corrigir, de melhorar. Muitas vezes aqueles que nós estamos tratando como adversários são pessoas que desejam o nosso bem. E se, no entanto, eles não tiverem razão, devemos seguir em frente, procurando sempre fazer o melhor que está ao nosso alcance. Emmanuel nos diz que nós não podemos ser presunçosos, achando que seja possível viver sem adversários.
Eles estarão sempre por perto e, na verdade, funcionam como fiscais e examinadores dos nossos atos. Principalmente aqueles que têm também dificuldade de relacionamento conosco, estão sempre, de certa forma, nos observando. Nós devemos seguir nas atividades que nos cabem, aproveitando sempre o que houver de verdade no que eles dizem, mas mantendo a paz no nosso coração, a serenidade, lembra? Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços, Emmanuel diz. Ninguém conseguiu, no entanto, furtar a paz do Mestre em momento algum. Entretanto, ele, que nos convidou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. A partir do momento que compreendemos que somente nós podemos fazer as escolhas da nossa vida, entendemos que o importante não é o que os outros fazem, mas o que nós fazemos. Porque nós é que respondemos para a nossa consciência. O que os outros fazem é com eles. Jesus encontrou muitos adversários na sua vida, até porque as verdades e os ensinamentos que ele trouxe feriram o interesse de muita gente. Ele foi assim muito criticado, mas nunca deixou de amar e de ensinar através dos seus exemplos. O convite em que se baseia essa mensagem de hoje, sobre a qual estamos refletindo, é do Mestre Jesus. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Não devemos guardar mágoa, raiva e nem rancor no nosso coração. São sentimentos difíceis, pesados, um verdadeiro lixo emocional, que não traz nada de bom para a nossa vida, muito pelo contrário. É importante aproveitarmos a oportunidade que surge, aproveitar que agora estamos próximos dos nossos adversários e procurar nos entender com eles. Amanhã talvez as coisas mudem e não tenhamos mais essa oportunidade. Então tudo vai ficar mais difícil. Vamos aproveitar agora. Eu agradeço a todos, desejo que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nos nossos bons propósitos. Que assim seja, graças a Deus.